A maioria das cobras que você encontra no seu jardim não tem nada a ver com as víboras venenosas dos filmes de terror. A maior parte das que você encontra no seu quintal é inofensiva e não está nem um pouco interessada em você. Ao invés de caçar humanos, elas estão lá para caçar todo tipo de criatura que você não quer em seu jardim, pelo menos não em grande número. De certa forma, cobras são uma coisa positiva no seu jardim. O mundo secreto dos jardins. Cobras. Distribuição Sinapse. No inverno, algumas espécies, como a cobra garter, se juntam em grande número em câmaras secretas, em fendas muito profundas abaixo da linha de congelamento. Quando o solo começa a degelar e a atividade no jardim a esquentar, essas cobras sonolentas começam a rastejar para fora do abrigo subterrâneo e gradualmente voltam ao jogo da caça. A primeira reação a cobras é de medo, mas seria melhor se pensássemos nelas como são. Elas são as nossas aliadas no jardim. Enquanto outras criaturas como lesmas e ratos se ocupam em comer o que vem pela frente, essas criaturas saem para comê-las. As cobras são sempre predadoras. Não existem cobras herbívoras. A questão é que os diferentes tipos de cobras se especializam em diferentes tipos de presas. Portanto, todas as cobras são um pouco diferentes. Algumas são basicamente caçadoras noturnas e outras são caçadoras diurnas. Só depende de que tipo de presas estão atrás quando estão despertas e ativas. Mas você vai descobrir que a cobra passa grande parte do seu tempo caçando, procurando uma presa. Não é fácil encontrá-la, por isso estão sempre vagando pela vegetação, projetando a língua, tentando sentir o mundo e descobrir uma presa. E às vezes a estratégia que dá mais certo é parar quieta, esperando a presa chegar bem perto, se aproximar bem para ela então dar o bote. A melhor maneira de se colocar as cobras numa perspectiva ecológica como predadores é reconhecer o poder destrutivo que suas presas têm. Por exemplo, ratos são bonitinhos e é bom ter alguns no jardim. Mas, por outro lado, eles têm uma apavorante taxa de reprodução e uma incrível habilidade de devastar o seu jardim. A maioria se alimenta da vegetação e come desbragadamente. As cobras, claro, contribuem para o controle desses roedores, mas os ratos são antagonistas à altura com sua capacidade reprodutiva. Quando uma cobra se move em meio à vegetação, tem que ter a cabeça estreita para passar por espaços pequenos, mas dependendo da presa, a cabeça pode ficar maior do que a cobra. Elas não têm garfo e faca, então não podem lidar com a presa assim. Por isso, depois de imobilizá-la, elas relaxam a compressão.
Movem a cabeça para ficar de frente para a presa, e é quando fica cara a cara com a presa que, de repente, coisas incríveis acontecem. As mandíbulas se abrem. Elas têm mandíbulas elásticas, tanto a superior quanto a inferior podem se esticar. Agora compare com um humano. O nosso maxilar superior é fixo e rígido. Conseguimos mover o inferior, mas não o superior. Cobras movem os dois. E vê-la comendo a presa é simplesmente incrível. Elas abrem aquele bocão que consegue abocanhar um rato que você acharia impossível caber lá. Em seguida, elas têm que gradualmente, através de contrações musculares rítmicas, ir engolindo devagar, pouco a pouco. Geralmente, a última coisa a desaparecer pela sua garganta é o rabo da presa. Você pode acompanhar o movimento da presa no trajeto ao longo da cobra, porque é lento o processo digestivo delas. A presa faz o percurso interno devagar. Você vê a massa se movendo centímetro por centímetro, sendo digerida quase ao mesmo tempo em que se move no tubo. Tipicamente, quando as cobras comem, como costumam comer presas grandes, não ficam logo famintas, levam um tempo depois da refeição. E como têm um metabolismo lento, podem ficar semanas após semanas sem comer novamente. Quando elas têm uma presa grande alojada no trato digestivo, é lógico que fica mais difícil se mover rapidamente ou discretamente pela vegetação. Muitas cobras ficam meio desengonçadas, encontram um canto, se enroscam e esperam, enquanto digerem a presa. Cobras comem muitas pragas de jardim, mas às vezes elas mesmas se tornam uma. Espécies como a cobra-rainha são mestras em caçar outras cobras, mas tudo bem, elas também comem ratos de seu jardim. É interessante ver outras cobras próximas detectando o cheiro da cobra-rainha. O comportamento delas muda imediatamente. Elas saem correndo dali. Todas as cobras são predadores, mas se não se cuidarem, também podem virar presas. Na verdade, a cobra precisa se defender. Às vezes fazem isso usando veneno ou um outro recurso perigoso. Mas também há outras espécies, como a focinho de porco, que não são peçonhentas e, se não tem veneno, não podem de jeito algum lhe fazer mal. Mas elas precisam fingir que são perigosas. E para isso, elas sibilam como loucas, podem investir contra você, morder, mas com a boca fechada. São completamente inofensivas, mas se nada disso der certo, a única opção dela é deitar e se fingir de morta. Apesar de tudo, cobras são bem adaptadas à sina de caçadoras. Elas têm muitos sentidos a seu dispor e muitos com muito maior nível de acuidade do que os nossos. Por exemplo, elas são basicamente caçadoras visuais e têm excelente visão. Muitas têm visão colorida. Pelo menos toda cobra de atividade diurna vê cores. Outra curiosidade sobre a visão delas é que, por serem caçadoras, precisam saber medir distância. Se vão atacar, precisam garantir que não vão errar. Por isso, para serem bem-sucedidas, têm que saber medir distância muito bem. Para isso, elas precisam de uma visão binocular. Parece a visão de uma ave caçadora ou de um mamífero como nós. Quando tentam sentir o mundo, as cobras, embora sejam primariamente caçadoras visuais, não são absolutamente limitadas a isso.
Elas têm um excelente olfato, parecido com o nosso, mas elas também têm um sentido a mais, que não é tecnicamente o do olfato. Elas têm uma língua bifurcada, que usam para captar informações sobre o ambiente. Elas ficam distendendo-a, pois com isso contatam a superfície e capturam químicas que trazem para a boca. Veja, quando um prato de comida é posto à sua frente, o aroma envia certa informação ao cérebro através do nariz. Mas você não tem a noção exata até colocar a comida na boca e efetivamente prová-la. A língua bifurcada das cobras dá a elas um sentido adicional que fica entre o olfato e o paladar. Quando você vê uma cobra rastejando pelo solo, pode observar que a língua fica se distendendo. Como eu já disse, é para fazer contato com o mundo. É como elas identificam o que se passa em volta. Outra característica das cobras é que, se você olhar para elas bem próximo à sua cabeça, não vai encontrar orelhas. Mas isso não quer dizer que não tenham audição. Na verdade, elas não têm ouvido externo. Geralmente também não têm o médio. Mas têm um ouvido interno parecido com o nosso. Isto é, elas conseguem captar vibrações e convertê-las em informações sensoriais para o cérebro. Elas só precisam colocar a cabeça perto da superfície para a vibração passar pelos ossos do crânio, pois isso estimula o ouvido interno. Na verdade, elas sentem vibrações e as usam como audição. Se você estiver caminhando pelo jardim e houver uma cobra por perto, mesmo que não o veja ou sinta seu cheiro, ela sabe que você está vindo porque o ouve. Cobras às vezes podem aparecer em lugares inesperados. Umas poucas costumam escalar árvores, o que é uma ameaça aos pássaros e principalmente aos filhotes e aos ovos do ninho. Quase tudo sobre a biologia das cobras é um pouco estranho pela visão humana. Observe como se movem. Elas não têm pernas nem braços, têm um corpo comprido e fino. Às vezes têm até 400 vértebras e talvez 300 a 400 costelas, o que é mesmo incrível segundo nossos padrões. Para se movimentar, elas contraem os músculos ritmadamente ao longo de todo o corpo. O corpo se move de um lado para o outro, e este movimento de um lado para o outro é que a faz ir para frente. Isso significa que a cobra está fazendo contato com o solo em vários pontos. Todo ponto de contato fica sob a superfície do seu corpo, isto é, o mesmo ponto é tocado por toda a extensão do corpo. Ao observá-la, verá que o movimento é delicado, fluido. Você fica se perguntando como elas conseguem ir para frente, mas elas fazem isso bem rápido. A cobra, quando está atrás de alguma coisa, é bem rápida. O corpo da cobra é coberto de escamas, que são uma estrutura arrumada como telhas, umas sobre as outras. A parte de baixo de uma escama se sobrepõe à parte de cima da escama de trás. Consequentemente, quando a cobra anda para frente, as escamas se afastam umas das outras, produzindo uma locomoção bastante eficiente.
Quando uma cobra entra na água, às vezes é apenas para ir de um ponto a outro, mas muitas vezes é para caçar rãs ou peixes. Por exemplo, a cobra garter frequentemente come peixe. Você pode não gostar disso em seu laguinho particular, mas é importante para o controle do peixe-roda e outros do tipo que podem proliferar em números inacreditáveis. Quando você vê uma cobra se movendo na água, vê belas ondulações à medida que ela avança. A cabeça se move para trás e para frente, o que, claro, também é útil para a sua estratégia de caça. Algumas espécies são quase exclusivamente aquáticas, mas outras espécies, como a cobra garter, são absolutamente oportunistas. Se elas estão numa área onde há muita água, preferem buscar peixes e rãs. E caso não haja água por perto, elas preferem caçar ratos e animais desse tipo. São muito eficientes em qualquer de suas escolhas. A cobra garter é primariamente caçadora diurna, mas às últimas horas da tarde, antes da noite fechada, lhe dá a oportunidade de caçar criaturas que não são ativas durante o dia. Então, bichos como o sapo, que tem o pique de atividade à noitinha, são um prato cheio para a cobra garter. Mas os sapos se defendem bem da maioria dos predadores porque têm a pele cheia de química tóxica, o que os faz repugnantes para muitos mamíferos, por exemplo, os que caçariam. Mas a cobra garter tolera essas toxinas e fica satisfeita com um sapo como refeição. As cobras passam muito tempo fazendo a sua versão de regulagem térmica, quer dizer, ajustando a temperatura do corpo, moderando o tempo de exposição em superfícies aquecidas pelo sol. Em manhãs frias é difícil ver movimento de cobras. Nesse momento, elas só querem encontrar uma rocha quente, onde o calor do sol foi acumulado pela rocha, para que se esparramem a fim de se aquecer e elevar a temperatura do corpo, de forma a se tornarem mais ativas. Isso pode ajudar a digestão e também significa que poderão mover os músculos mais rapidamente e, assim, ser bem mais sucedidas na caçada. O primeiro ano da vida de uma cobra costuma ser difícil. Muitas não sobrevivem, mas as que sobrevivem ao primeiro ano, em geral, vivem por muitos anos, 4, 5, 6 ou 7 anos. Você pode esbarrar com a mesma cobra mais de uma vez, pois pode ser que ela retorne ao mesmo lugar anos e anos seguidamente. Como os humanos, muitas cobras como a cobra garter dão à luz a filhotes. Os pequenos logo se dispersam no jardim e se viram sozinhos. Mas, na verdade, outras espécies, como a cobra do milho, põem ovos com a casca bem dura. Elas os põem agrupados nas folhas caídas do seu jardim e, quando chega a hora, os pequeninos têm que abrir caminho pela superfície dura dos ovos. Muitas cobras são como nós, são criaturas com hábitos. Elas sabem quais lugares são bons para caçar, sabem quais são os locais para tomar sol para aquecer seu corpo, seguem as mesmas rotas e usam os mesmos caminhos o tempo todo. Portanto, tornam-se residentes fixos do seu jardim.
Se existe uma cobra no seu jardim, pode esperar encontrá-la em certas horas do dia. Elas também não irão para muito longe do seu jardim na hora de enfrentar o inverno. Elas procuram um hibernáculo por perto para que possam alcançar facilmente. Elas podem até encontrar um local nas fundações, principalmente de prédios antigos, como velhos celeiros, que são ótimos locais, com fundações de pedra que elas podem usar. E é claro, é lá que elas vão passar o inverno para se proteger do tempo frio. Enquanto você está lá fora retirando a neve, elas estão quietinhas lá dentro, esperando que tudo passe. Versão brasileira Animavox.